Boa tarde, como vão todas? Vim falar hoje de Petrobras. Antes disso, quem gostar, quem quiser, curta, compartilhe, se inscreva no canal e vamos fazer a informação chegar o mais rápido possível a todos. Vamos falar de Petrobras. Para falar de Petrobras, eu preciso lembrar um pouquinho da história. Que em 53, Getúlio Vargas cria a Petrobras. Mas não foi só uma questão dele. Teve um movimento muito grande, desde 46 mais ou menos, porque a gente já tinha descoberto reservas, tinha empresas de fora querendo explorar, e teve um grande movimento, porque entendia-se que, sendo nossas reservas, a gente deveria ter uma empresa nossa para explorar isso. Então se criou uma campanha do petróleo nosso, que culminou na construção da Petrobras em 53. De lá, ela veio fazendo um trabalho belíssimo, com alta tecnologia em exploração em águas profundas, até que em 2006 a gente descobre o pré-sal. E a gente se torna uma das grandes descobertas de reservas de petróleo nas últimas décadas, sendo que a gente se torna um dos grandes produtores e grandes reservas no mundo. Para a produção, a gente é o 8º no mundo e, se eu não me engano, de reservas é o 13º, que é uma posição privilegiada no mundo, né? A gente lá teve um grande acerto do governo Dilma, foi fazer a política dos royalties para educação e saúde. Essa política que foi derrubada logo que ela saiu do governo, tá? Era um acerto, porque a gente copiou essa política da Noruega. A Noruega, quando descobriu o petróleo, eles não eram um país rico do norte da Europa, e eles entendiam que, viam que tinha sido na Nigéria. A Nigéria tinha tido uma descoberta de petróleo, muitos conglomerados, corporações enriqueceram muito, mas o país continuou pobre. Então a Noruega entende disso e ela propõe que royalties do petróleo fosse para educação. E nisso a Noruega se torna um país rico, porque a riqueza no país está na educação. Com essa ideia, foi se pensado nessa política que, infelizmente, com a queda da Dilma, se quebra com isso. E só para a gente ter uma ideia, a gente teria mais ou menos R$1 trilhão a partir lá de 2019 para educação e saúde, que ajudaria muito a qualificar essas duas políticas públicas. Mas voltando a disso, muitos vão falar assim, mas as estatais não são eficientes, né? Não, discordo, tá? Porque a alta tecnologia que a Petrobras tem para águas profundas, a gente é líder nisso. A gente vinha até 2015, 16, com uma empresa superavitária, com muitos lucros, né? E para a gente entender que estatais de petróleo, a gente tem na Arábia Saudita, tem no Irã, no Iraque, então o Oriente Médio, no geral, tem as estatais para controlar a produção e comercialização do petróleo e seus derivados. Mas isso é lá no Oriente Médio. Sim, a China também é assim, a Rússia também é assim. Mas ali eram países comunistas, blá, blá, blá. Bom, França, Noruega são países europeus e que têm empresas estatais que tratam do seu petróleo. Bom, e por que isso é importante no Brasil hoje? Por quê? Porque o governo Bolsonaro está tentando fazer uma privatização branca da Petrobras e propôs a venda de refinarias. O Congresso falou assim, não, mas não pode, porque a venda da Petrobras só com a liberação do Congresso. E na semana passada o STF liberou a venda de refinarias. E por que é ruim a venda de refinarias? Porque a gente está quebrando a Petrobras. Quando a gente tem um produto que é brasileiro, que a gente tem tecnologia brasileira, uma empresa brasileira, a gente consegue ter, desde a extração e do refino, a gente não depende de ninguém para controlar preço. Tanto que o preço do combustível no Brasil poderia ser em reais. Quando a gente vende refinaria, quando a gente tem que comprar o petróleo de fora, quando eu dependo de empresas estrangeiras para fazer
esse processo de extração, refino e comercialização, eu posso ficar agora suscetível ao preço internacional, que é uma política que a Petrobras assumiu desde 2017. Tá? E aí, o que acontece quando faz isso? Aumento de combustíveis. Lembrem, o combustível, a gasolina estava 2,80, 2,50 lá nos anos 2015. Quanto está agora? Quase R$5, né? Está 4 alguma coisa. Então, a gente tem aqui um problema importante no preço de combustível. Aumentando o combustível, a gente aumenta frete. Aumentando o frete, aumenta o preço de todos os produtos que dependem do transporte. O arroz, o feijão, qualquer produto farmacêutico, qualquer produto, não importa qual seja, teve frete, vai aumentar o valor porque a gente não tem uma política de soberania, tá? E com isso pode ter aumento de preços, tá? E uma última coisa, risco ambiental. Nós vamos pensar, mas o que tem a ver risco ambiental de ser ou não estatal? Quando tem uma empresa estatal, ela vai produzir na velocidade que a nação precisa. Quando eu venho com uma empresa de fora, que só está pensando no lucro, ela quer explorar o mais rápido possível para ter mais lucro possível. Só que essa rapidez na extração aumenta o risco de desastres, riscos ambientais. Porque aquele petróleo que vazou nas praias do Nordeste tem alguma coisa estranha, porque ninguém soube de onde veio tanto óleo, tanto petróleo, porque esse risco ambiental aumenta muito. Então a gente também precisa entender que uma empresa brasileira, uma estatal, que consiga extrair o petróleo, fazer o refino, a comercialização, mantém preço, mas também consegue fazer com que controlar os danos ambientais. Então, por isso que a gente ter a Petrobras numa nação como a nossa, ela é importantíssima pela soberania. Por isso que países como a Noruega conseguiram enriquecer e conseguiram trazer a maior riqueza que uma sociedade pode fazer, que é ter educação. Tá? Então, a conversa é sobre isso, sobre uma coisa que aconteceu essa semana, que para mim é uma das coisas mais importantes da política nos últimos tempos, e se a gente não conseguir entender disso, a gente não vai entender o que é soberania nacional. Tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde e até a próxima.